Vamos agora ao bloco Você Pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Rádio Cacique, Rádio Cacique, Rádio Cacique. Nós temos aqui uma pergunta da nossa irmã. Ela diz o seguinte: sua amiga tem um Pai Nosso diferente e diz que é a verdadeira tradução do aramaico para o português que está escrita numa pedra branca em Jerusalém e que foi Jesus que fez. Então ela relata como começa essa oração do Pai Nosso. Escute só, prezado ouvinte. Pai e mãe, respiração da vida, força do som, e aí vai embora. E no final diz esta pessoa amiga, esse é o Pai Nosso verdadeiro de Jesus. E aí a pergunta, o que é isto? Então aqui temos uma pergunta sobre uma recitação do Pai Nosso, que está bem diferente do que diz a Bíblia Sagrada. E nós queremos responder que essa oração do Pai Nosso, assim intitulada, que se dirige a alguém, pai e mãe, é espúria, ou seja, falsa. E pela forma como se dirige a esse Deus, podemos dizer que esse Deus não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não é Deus pai e mãe. E pior, esse Deus pai e mãe integrado na própria natureza. Dizemos, como Paulo disse aos atenienses, é um Deus desconhecido, quer dizer, um Deus que não se pode aceitar porque é um Deus impessoal, que confunde-se com a própria natureza. E é uma forma errônea de explicar a existência de Deus, conhecida como panteísmo. O que Jesus ensinou, na verdade, é o que encontramos no capítulo 6 de Mateus. E quero dizer a nossa irmã que o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os livros do Novo Testamento, 27 livros, foram escritos na língua grega e não na língua aramaica. O Antigo Testamento nós temos a língua hebraica e partes, como o livro de Daniel e outras partes mais, em aramaico, mas uma pequena porção em aramaico. Já o Novo Testamento, escrito na língua grega. De modo que se esta oração, pai e mãe, foi escrito em aramaico, é algo que a pessoa que a isso se refere está desconhecendo esse particular. Então Jesus ensinou, mas tu quando orares, e aí ele fala a partir do versículo 9, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então tenhamos cuidado com fábulas que hoje nos são transmitidas como se fossem verdades históricas, mas que na linguagem do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 e 18, ele contando sua experiência de discípulo, de seguidor do Senhor Jesus Cristo,
Ele diz o seguinte: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Aí está o apóstolo falando que ele não se tornou um seguidor de Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. E o que nós lemos que a irmã nos transmite a respeito de Pedra Branca em Jerusalém, que foi Jesus que fez, isto é lenda, não é realidade histórica. É muito parecida com a história dos árabes, dos maometanos, que tem uma pedra negra lá em Meca e anualmente vão lá para colocar suas mãos sobre aquela pedra porque acham que é parte da sua religião. Mas na Bíblia Sagrada diz que em João 4:24 que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, sem o manuseio de orações como esta: Pai e Mãe, respiração da vida, força do som. Isso é um Deus ignoto. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. É um ser espiritual, pessoal, acerca do qual diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:1 e 2, que não nos conformemos com este mundo, mas que nos transformemos, de modo que possamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus está registrada na Bíblia Sagrada. Tenhamos cuidado com estas novidades que chegam aos nossos ouvidos e que não correspondem com a verdade bíblica. Uma segunda pergunta, feita pela Júlia, da Assembleia de Deus. O que significa misericórdia, que aparece no Sermão do Monte? Realmente, dentro as bem-aventuranças mencionadas por Jesus Cristo, no capítulo 5 e no versículo 7, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando sobre esta bem-aventurança. Diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós queremos dizer que essa expressão misericordiosos revela uma expressão da bondade de alguma pessoa por outro que sofre. Então, da maneira como recebemos de Deus misericórdia, porque Ele usa de misericórdia conosco, da mesma forma nós devemos usar de misericórdia com o nosso semelhante. Então é como dizemos, a pessoa que é perdoada por Deus de uma transgressão, ele deve demonstrar também benevolência, bondade, misericórdia para com os necessitados.
E um exemplo muito claro do que é misericórdia é o que Jesus falou na parábola do chamado bom samaritano, que está no capítulo 10 do livro de Lucas, versículo 39 em diante. Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando o que significa realmente misericórdia. Diz: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aqui está o que é a misericórdia. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então está aqui alguém que usou de misericórdia para com o seu próximo. E isto é misericórdia, compaixão, bondade, consideração para com a pessoa que é necessitada. E Deus age conosco dessa maneira. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 55 de Isaías, nós vamos encontrar como se manifesta a misericórdia de Deus para conosco. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui está o caráter de Deus no uso de misericórdia para conosco, pecadores, que andamos por um tempo fora da vontade de Deus. Quando nos convertemos, Deus se compadece de nós. Ele é grandioso em perdoar. E assim nós, agradecidos, seguimos o seu santo caminho. Temos aqui o Rivaldo da Assembleia de Deus. Ele pergunta por que tem pessoas que são ricas, pobres outras. Algumas nascem sadias e outras doentes. Então ele quer saber por que essa diferença existente entre os seres humanos. Nós queremos dizer que no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, nós encontramos uma situação de igualdade com que Deus criou o ser humano. Diz assim o texto de Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias.
Ora, se Deus criou o homem reto à sua imagem e semelhança, o que aconteceu que esta forma de viver foi transtornada para uma situação presente como é descrita? Então a Bíblia justifica essa situação na qual vivemos presentemente como uma decorrência do pecado. Está no livro de Romanos, capítulo 5, em versículo 12. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o coração do homem, que era um coração voltado para Deus, agora se afasta de Deus, vive envolvido com egoísmo, e egoísmo é amor próprio, que leva alguns a terem muito e a outros a terem pouco, quase nada. A população no Brasil de pobres é muito grande, porque há muito dinheiro na mão dos ricos. Agora, no livro de Provérbios, capítulo 30, o que o cristão deve aspirar é o que aqui o escritor bíblico fala. Ele diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. Esse é o ideal. O apóstolo Paulo, por sua vez, na sua carta a Timóteo, capítulo 6, ele aponta problemas ligados à riqueza, porque há muita gente que pensa que rico é ser feliz, quando nem sempre é assim. Ele pode dispor de muitos bens materiais, isso é certo, mas não indica que ele seja feliz porque é rico. Diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nele, e que nada dele podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. É uma situação que se observa a cada dia, e isso não indica felicidade. Agora, diz o livro de Lamentações de Jeremias: se alguém se queixa, queixe-se dos seus próprios pecados. Então a pergunta: por que há? Porque houve a entrada do pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, e precedendo a morte existem pessoas doentes. Mas nunca vamos encontrar ou tentar encontrar em Deus injustiças, como se ele fosse culpado da situação presente. O abandono de Deus é que tem levado a essa situação. Então, vamos nos aproximar de Deus, para que, se aqui na terra não temos assim riqueza, se há alguma enfermidade que nos prejudica, que nós pelo menos tenhamos uma esperança celestial. Agora, cuidado com esta suposta ligação com a doutrina do karma. E essa doutrina não é bíblica, é uma lei inflexível que ninguém sabe quem elaborou, porque não foi Deus. Deus é um ser pessoal, que, como lemos em Isaías 55, 7, ele pode mudar o coração da pessoa para melhor, em vida, sem necessidade de ir morrer e voltar, até que possa
alcançar um karma melhor. Isso é ideia espírita que o cristão não deve manter. O que o cristão tem a pensar é o seguinte: Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então há uma lei da semeadura: semeou o mal, colhe o mal; semeou o bem, colhe o bem. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Temos aqui José, o irmão José da Assembleia de Deus. O pecado escraviza o homem? Onde está escrito isso? Queremos responder ao nosso irmão que está escrito em João capítulo 8 e versículo 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou pode ser traduzido também como escravo do pecado. Então nós temos João 8,34. Agora, para ser libertado, Jesus declara nos versículos antecedentes 31 e 32, Jesus depois dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele então continua no versículo 34, citando as palavras que já foram lidas. E no versículo 35 e 36 declara: ora, o servo ou escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ocorre com certas pessoas é que aceitam o Evangelho, encontram libertação do pecado, mas com o tempo eles não permanecem nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Primeiro sintoma de uma pessoa que está no caminho do desvio espiritual, vou repetir, meu prezado ouvinte. Primeira coisa que se nota numa pessoa que está se afastando da verdade, do caminho de Deus, é o abandono da congregação. Está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Então, um crente que se afasta sistematicamente durante a semana, aos domingos, ele está caminhando para o desvio espiritual e vai se prender de novo. Por isso disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 20 a 22, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Cuidado para não se afastar da casa de Deus.